Oi, alguém por aí? Boa noite. Aqui estou para mais um bate-papo com você, para mais uma live. Espero que hoje seja um dia muito proveitoso, onde nós vamos estar tirando algumas dúvidas sobre aprendizagem. Alguém chegou? E aí? Cadê o pessoal? Quem for chegando, vai dando um oi, dizendo de onde é, vai falando também se é, se é pai que está buscando por conhecimento, ou se é profissional de educação, se é professor, né? Tem uma pessoa aqui comigo, chega, se apresente. Vamos nessa? Tem muita coisa para a gente falar, né? Aliás, eu quero as dúvidas de vocês. E aí, como vocês estão? As aulas já vão começar. Oi, Ruth, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. E obrigada por ser minha super fã. Obrigada, Ruth. Ruth, você é da onde? Escreve aí para mim. Da onde você é? E qual é a sua atuação enquanto professora? Pessoal que vai chegando, vai se apresentando, vai dando oi. Boa noite para todo mundo. Vai ser muito bom que hoje nós vamos falar sobre dúvidas do processo de aprendizagem. Tem alguns casos interessantes aqui que a gente vai falar também. Caramba, Belém do Pará. Estamos bem distantes geograficamente, né? E muito próximas aqui na rede social. Obrigada, tá? Por você estar aqui. Oi, Fábio. Fábio chegou. Aline Medeiros também. Ah, que legal, Ruth. Você é professora de educação especial. Quanta experiência legal para trocar, hein? Muito bom mesmo. Tem 6 pessoas olhando, mas ainda não se apresentaram. Ariane, de Porto Alegre. Ariane, estarei em Porto Alegre ministrando um curso com a Patrícia Hofmeister, que é uma fonoaudióloga e multiplicadora também do método das boquinhas, que é o método de alfabetização. E estarei em março, nos dias 23 e 24 de março, em Porto Alegre. Quero te ver lá para te dar um abraço. Vou te encontrar? Muito bom mesmo. Ótimo, pessoal. Que bom vocês estão aqui. De antemão, quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui nesse canal, né, de comunicação, para que a gente possa estar falando mais um pouquinho sobre aprendizagem. Então, eu vou falar novamente. O objetivo dessa live é fazer um bate-papo sobre dificuldades de aprendizagem. Então, eu trouxe alguns casos que eu selecionei de algumas dúvidas mais frequentes lá do meu canal no YouTube. Deixei aqui na descrição do vídeo também o link para o canal. Se você ainda não se inscreveu e ainda não teve a oportunidade de estar lá vendo o tanto de material que tem, eu te convido a visitar o meu canal, curtir e também assistir os vídeos, compartilhar. Tem bastante coisa legal, né? E eu agradeço muito vocês estarem aqui. Ô, Juliana, que bom que você entrou. Ariane, se não for sábado letivo, você vai, né? Eu vou torcer para que não seja sábado letivo. Será em março, né? Então, quem sabe? Então, vamos lá. Ah, obrigada, Ju. Muito obrigada por você estar aqui, hein? Fico muito feliz. Estivemos juntas no curso do desse mês, né? No Rio, lá no Mercury. Muito legal, Ju. Que bom te ver aqui, tá? Juliana está tendo sucesso com o método das boquinhas na sala de aula dela. Ela é professora do município. Juliana, estou contando tudo. E ela está tendo assim, um sucesso grandioso com as crianças e está sendo ótimo. Muito bom. Parabéns, Ju, pela tua garra, determinação, tá?
E eu tenho aqui a Lorena que está chegando. Ok, então vamos lá, ó. Eliane Paixão vem chegando aí, minha amiga. E eu quero trazer aqui algumas questões. Ó, eu vou olhar aqui no celular, que eu selecionei algumas. A maioria das dúvidas, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. A maioria das dúvidas que eu percebo lá no meu canal são de pais desesperados, né? Isso muito me angustia, porque e eu recebo muitos pais também no meu consultório angustiados, querendo respostas sobre a aprendizagem. E muitas vezes existem questões que a escola não esclarece muito bem para o pai como o processo acontece, né? Alguns pais buscam por uma resposta e encontram respostas certas, né? Pautadas em pesquisas, enquanto outros ficam vivendo à mercê daquilo que lhes oferecem. E eu me preocupo muito com isso, né? Eu tenho um valor que é muito alto, que é o valor do conhecimento. Então, eu vejo que o conhecimento está aí para todo mundo, né? E se a gente tem e pode compartilhar, então eu acho muito bom. Então, eu vivo buscando por conhecimento. Vocês que me acompanham aí, que me conhecem, seja pela internet ou pessoalmente, sabem o quanto eu tenho de compromisso com isso, né? E eu estou aqui para atender alguns pedidos de socorro, né? Como eu posso dizer, né? Socorro mesmo, tá? Lorena, obrigada por ter vindo. A Núbia também, que deixou a dúvida no comentário, eu vou olhar. Núbia, você é mãe, você é professora. Eu não estou achando aqui a tua dúvida, Núbia, mas eu vou encontrar, tá? Cristina Gomes, boa noite. E vamos nessa. E meu marido entrou também para me ver, gente. O William tá aí, ó. Então tá certo, ó. Vou lá, hein? Olha, tem uma dúvida que diz assim, olha só o relato. Eu vou ler alguns relatos para vocês, pode ser que alguém aqui se identifique, tá? Uma pessoa que disse assim, me ajuda, meu filho está sofrendo muito por não conseguir aprender a ler. E ele não consegue guardar nada na memória. Já levei ao neuro, os exames não deram nada, e ele me passou para uma psicopedagoga, só que aqui na minha cidade não tem. E na cidade vizinha é muito caro, não consigo pagar as consultas e as despesas, enfim. E a criança fica muito triste sem aprender nada. Então, pessoal, essa é uma questão, né, que eu fico muito preocupada, né? Primeiro, a quantidade de profissionais, né, que estão sendo capazes de orientar bem aos pais, né? A criança não aprende, não guarda na memória e automaticamente, quando isso acontece, o primeiro passo que muitos dão vou procurar um médico, né? Não que haja erro nisso, tá? Os profissionais médicos têm todo o conhecimento para nos ajudar, mas tem muitas questões, né, que envolvem a aprendizagem. Eu sempre falo isso, tá? Que a aprendizagem depende de fatores externos e internos, né? Os estudos estão aí para mostrar isso para gente. Como psicopedagoga, eu nunca busco primeiro um fator interno para justificar qualquer dificuldade. A primeira coisa que a gente precisa é descartar todas as possibilidades externas que podem estar influenciando essa aprendizagem. Então, você que é professor, você que é pai, você que é mãe, se o seu filho não está aprendendo, como essa mãezinha disse, ele não guarda na memória, ele não aprende a ler, nós precisamos primeiro entender como funciona a parte pedagógica da escola.
o que a escola está fazendo para estimular essa aprendizagem? Como se estimula uma aprendizagem de leitura e escrita? Hoje, pela falta, muitas vezes, de uma metodologia eficaz, muitas crianças estão ficando pelo caminho no processo de alfabetização, principalmente o processo de alfabetização, né? Então, as crianças estão levando mais de 3 anos para serem alfabetizadas no ensino fundamental. E isso passa também, a gente não pode deixar de falar, que passa por um problema desde a educação infantil, né? Uma educação infantil mal estimulada, com cobranças exacerbadas, que a criança não tem condições neurológicas de dar uma resposta significativa. À medida que o tempo vai passando e quando ela passa para o fundamental, essa criança continua com dificuldades que a própria instituição deixou de atender. Muitas vezes o meio, a proposta pedagógica de ensino não favorece uma estimulação adequada. E quando a criança chega lá aos 7 anos de idade para ser alfabetizada, simplesmente é como se ela tivesse começado do zero, da estaca zero. E muitas vezes esse professor também não tem condições de voltar tanto assim determinadas estimulações. Por isso que eu falo sempre sobre isso, né? É que é muito importante uma educação infantil muito bem estimuladora. Hoje, essa semana mesmo, eu atendi uma mãe também com uma criança com dificuldades na alfabetização, já foi aprovada para o 2º ano, mas não sabe ler e escrever. Então, assim, isso está se repetindo. E quando eu fui procurar o histórico dessa criança para tentar entender, mais uma vez esbarrei em questões externas. Então, essa criança, por exemplo, na educação infantil, estava sendo alfabetizada. Que lindo, filha. Muito bom. Que bom, né? Isso aí. Então, essa criança estava sendo alfabetizada numa época que não deveria. Ou seja, estimulada além da conta para o cumprimento de um planejamento ou de um conteúdo que a escola se propôs oferecer. Então, o tempo vai passando e parece que quanto mais passa o tempo, menos na educação nós nos atualizamos para entender todo esse processo. Isso me preocupa muito, né? Por isso que eu sempre busco esclarecer para os pais, principalmente os que me procuram no consultório ou até mesmo na internet, sobre isso. O que realmente uma criança precisa em cada uma dessas etapas? Será que a culpa é da criança porque ela não memoriza, porque ela não aprende a ler e escrever? Será que nós estamos vivendo num mundo onde o distúrbio de leitura e escrita virou contagioso? Como é que é isso? Né? Então, eu fico muito preocupada. Quando vai ao neurologista, se faz exames que são pedidos pelo neurologista e não constata nada, mais uma vez, né? Essa criança não tem nada. Mas o que mais falta, né? Então, assim, eu sempre oriento. Vamos buscar saber o que externamente está sendo um dificultador desse processo de aprendizagem. Tá, pessoal? Então, assim, o primeiro passo, muitas vezes, não é levar para o médico. O primeiro passo é descartar o que pode estar dificultando. Às vezes, uma questão na escola que precisa ser vista. Às vezes, uma mudança de horário na escola. Às vezes, uma criança que se adapta melhor de manhã ou à tarde. Enfim, é um fator externo, não depende da criança, não é neurológico, entende? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa ver. E aí eu faço um apelo, né, e um convite para mais profissionais da psicopedagogia para ajudar a esclarecer isso, né? Nós precisamos muito de pessoas capacitadas e que desejam verdadeiramente mudar a vida do outro, né? Então, respondendo essa primeira pergunta, eu acho que precisa ser investigado primeiro o que é externo. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho, a Lorena diz assim, que ela é psicopedagoga e faz o uso da alfabetização fônica, principalmente com crianças com síndrome de Down e alguns autistas. Tem funcionado definitivamente um método que deveria ser utilizado mais
Aqui os pais que atendo acompanham essa evolução, faço questão de explicar a importância da participação deles nesse processo. Procuro incentivar uma participação efetiva deles, não somente buscar auxílio sem participar do desenvolvimento. Perfeito, Lorena. É exatamente esse o trabalho que eu faço. Tem pais que me acompanham, que estão aqui me assistindo e que podem confirmar isso. Eu valorizo muito essa parceria, é muito importante. E a alfabetização de base fônica é aquela que o nosso cérebro processa melhor e com mais significado, associado a uma estimulação multissensorial, né, com outras áreas neuropsicológicas envolvidas, ou seja, áreas não só sonoras, mas visuais, articulatórias, enfim, reunindo todas as capacidades cerebrais, essas crianças podem apresentar muitos avanços e muitas melhoras nesse processo, porque nós iremos ensinar como o nosso cérebro aprende. Se é assim que foi constatado cientificamente, por que não investir nisso, não é verdade? É isso aí. E aí eu quero trazer um outro caso, tá? Nube, eu ainda não encontrei a sua dúvida, mas eu vou encontrar, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui um outro caso que diz assim, ó, a minha filha aprende num dia e no outro já não sabe. A mãe não sabe mais o que fazer. Alguém conhece algum caso assim? A criança que você ensina agora e depois ela esquece? E depois essa criança não te dá uma resposta consistente dessa aprendizagem que foi apresentada? Alguém pode dizer para mim? Oi, Regiane, tudo bem? Alguém conhece criança assim? Ou só existe esse caso que essa mãe trouxe? Criança que ensinou agora e daqui a pouco ela esquece. Por que será? Será que é amnésia? E aí, ó. Então, e a Ruth Lameira está dizendo que tem algumas crianças assim. E é verdade. Né? Principalmente na alfabetização, sabia, Ruth? Principalmente. Parece que você não consegue alcançar a criança. Você ensinou agora, daqui a pouco você vai dar um comando parecido e a criança já está zerada. E isso causa uma angústia no professor, né? Agora, você imagina para o pai que em casa tenta verificar essa aprendizagem e não percebe que está tendo avanço. É realmente muito preocupante, né? Então, eu quero dizer assim, a criança... a Ariane também está dizendo que acontece com muitas crianças. Primeiro, a gente precisa entender qual é o meio que nós estamos utilizando para estimular essa aprendizagem. Tá? Não basta hoje apresentação de conteúdos apenas. Eu sempre falo, né? Eu vi uma amiga, uma vez ela falou para mim o seguinte, que a escola está preta e branca. E é verdade. Hoje, muitas vezes, algumas crianças aprendem melhor por uma estimulação fora da escola do que dentro da escola, em alguns casos. Né? Porque muitas vezes essa criança ela não está recebendo uma motivação, um motivo que leve a uma aprendizagem. Ela não entendeu ainda porque ela não está acompanhando isso. Muitas vezes, teve um caso muito parecido, né, com essa dúvida que foi apresentada. Uma mãe chegou até o meu consultório e o filho estava na fase de alfabetização e a queixa era que ele não estava avançando. E a escola também estava muito preocupada com isso. E através da abordagem, como eu falei há pouco, né, quando eu falei do comentário da Lorena, uma abordagem multissensorial, né, uma abordagem que traz um processo mental de conhecimento significativo, né, essa criança começou a aprender. Eu comecei a apresentar a alfabetização multissensorial através do método das boquinhas. Comecei a trabalhar com essa criança. E essa criança foi aprendendo. Teve um dia que eu passei uma atividade para a família fazer em casa. Expliquei para a mãe, tudo bonitinho. Na semana seguinte, que a mãe chegou com a tarefinha, ela já chegou me perguntando assim, o que significa isso aqui? Balançando o papel. E aí eu falei, a tarefa que eu passei semana passada, ela é. Mas sabe quando nós fizemos essa tarefa? Daí eu disse, quando? Aí ela,
pouco tempo antes de vir para cá, porque a gente tinha que trazer para você. E sabe o que aconteceu? Aí, o que foi que aconteceu? Ela simplesmente, ele sabia tudo que era para fazer. E eu vejo que as tarefas da escola, muitas vezes ele não sabe o que é para fazer. O que você fez? E ela ficou emocionada, ao mesmo tempo indignada em perceber aquilo. Poxa, eu dei um atendimento na semana anterior. Na semana seguinte, essa criança chega e a tarefa estava fresquinha na mente. Então, o que eu fiz? Simplesmente eu trabalhei com uma estimulação significativa. Muitas vezes é isso que falta. Se eu perguntar para você aqui, talvez o que você fez nesse mesmo dia, no ano passado, você talvez não lembre, a menos que essa data tenha sido marcante para você. A menos que isso tenha mexido com o seu sistema límbico. A menos que você tenha sido ativado uma questão emocional para que você pudesse guardar, porque aquilo gerou um significado. Muitas vezes, uma aprendizagem sem significado não gera um conhecimento nem um interesse. E eu recebo pais assim, olha, eu não entendo. O meu filho não aprende as coisas da escola, mas grava uma música. Mas sabe mexer no computador como ninguém. Ah, mas ele faz coisa que nem eu sei fazer. E como é que na escola ele não aprende? Deu para entender? Então, por quê? Por que fora da escola existe uma estimulação maior? Porque as crianças, elas buscam aquilo que tem prazer, que dá interesse. O TDAH, principalmente, né? Ele faz aquilo que dá prazer, que dá um retorno, que dá satisfação, né? Mas se a gente não parar para pensar, não é só o TDAH que funciona assim. Todos nós funcionamos assim. Sabe por que a gente vai para o trabalho? Porque a gente sabe que no final do mês a gente vai ter uma recompensa para isso. Agora, quando o trabalho deixa de satisfazer, a gente vai buscar uma outra oportunidade, porque aquilo já não está gerando na gente uma satisfação. E a aprendizagem é a mesma coisa. Nós temos que entender que para aprender eu tenho que ter interesse. Eu não posso simplesmente dar um conteúdo, apresentar um conteúdo, sem que aquilo venha recheado de prazer, pessoal. Não tem como. Não tem como. Eu desafio aqui os professores que estão me ouvindo planejarem aquela aula de início de ano. Mas sem aquela, desenhe suas férias. Isso todo ano, todo professor faz isso e todo aluno também chega a estar desinteressado, já sabe o que vai acontecer. Se surpreenda, porque isso vai fazer bem para você, que é professor, e vai fazer bem para essa criança. Você imagina essa criança chegando em casa e contando o que aconteceu na escola, né? Quando o pai pergunta, e aí, foi tudo bem na escola? A criança diz, foi. O que você fez? A criança não sabe. Nada daquilo foi significativo. Então, assim, quando eu estava em sala de aula, eu sempre criava uma expectativa nos meus alunos. Eu sempre falo isso, sabe? Porque eu sempre que eu planejava, eu buscava compreender, eu ficava pensando o que eu posso fazer para que as crianças se interessem por esse conteúdo. Primeiro, eu precisava me interessar. Eu sou professora de geografia. E quando eu dava aula de geografia, eu também tenho formação em geografia. Quando eu dava aula de geografia, a parte física é muito chata, pessoal, tem que falar, né? E aí, eu sei que para as crianças, às vezes, isso custa muito. Então, o que eu fazia? Eu trazia um viés político para aquilo, para que a criança pudesse se interessar. E eu também me interessava. Isso fazia bem para mim, eu passava o conteúdo de uma forma que eu gostasse, e as crianças aprendiam geografia física. Tá? Então, assim, isso para leitura escrita, isso para matemática. Esses dias eu tenho atendido uma criança com uma demanda em matemática. Tem sido, assim, fabuloso ver o quanto ele tem avançado, né? E quando acaba o atendimento, ele fala para mim, mas já acabou? Ele disse para a mãe, eu quero ficar aqui com a tia Carla porque eu quero aprender matemática com ela. Né? Não é porque eu sou a bambambam, não existe isso, mas porque traz um conhecimento para a criança significativo. Se for significativo, a criança aprende. Seja com patologia, sem patologia, não existe isso. Vamos parar de trabalhar pensando em limitações dessas crianças. A gente precisa estimular. Primeiro, nos estimular. Segundo, estimular essas crianças. Isso é fundamental, pessoal. Faz sentido? O que vocês acham disso que eu falei?
Olha lá, ó. A Juliana está falando que com Boquinhas não esquece mesmo. E é emocionante vê-lo se apropriando de um método multissensorial. Eles amam porque é lúdico e motivador, claro. A Núbia está dizendo assim que estudou com ele todos os dias, acabo de ensinar e ele esquece. E fica pensando que mãe que ela é, né? Ela perde a paciência e tal. Imagina uma professora com 30 e 40 alunos. É verdade. Eu entendo, você como mãe, Núbia, o quanto deve ser desafiador, porque eu também sou mãe. E eu sei o quanto é desafiador. Mas, além de ser mãe, eu tenho conhecimento pedagógico. E isso me facilita muito. Mas não é só porque eu tenho conhecimento pedagógico que eu não vou me estressar também. Só que existem níveis diferentes, né? Hoje eu entendo que não adianta eu me estressar com as minhas filhas para que elas aprendam alguma coisa. E se eu sei que elas só vão aprender se eu trouxer um motivo para aquilo. Tenta entender, quando você pegar algo para estudar, um conteúdo para estudar com o seu filho, tenta entender o quanto aquele conteúdo pode ser prático no dia a dia. Né? Eu vejo muitos professores ensinando, por exemplo, fração com pizza, com chocolate. Né? Teve um dia que a minha filha chegou em casa falando: mãe, hoje a aula foi muito legal, a tia ensinou fração através da barra de chocolate. Então, assim, isso é muito legal, né? É muito bacana poder ensinar de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa. Agora, pensa bem, estudar num ambiente que não tem nada de motivação, aí é complicado, né? Então, assim, exatamente, a Lorena está dizendo que o dever de casa é para a criança saber como fazer, mas muitas vezes não sabe de jeito nenhum, né? E a Juliana está dizendo que faz todo sentido o que eu falei. Claro que faz. Não sou eu que estou dizendo, né? É a neurociência que fala isso. A neurociência que mostra que o cérebro precisa disso. Precisa de um motivo, precisa compreender, precisa fazer sentido para que haja sentido. Senão não tem. Não adianta mesmo, né? E aí a Cristina está dizendo que concorda plenamente, pois só vai haver consolidação do conhecimento quando houver aprendizagem significativa. Aí eu pergunto, até quando nós vamos ter escolas que não despertam prazer nessas crianças? Até quando? É um grito que eu dou dentro de mim, né? Porque eu fico muito triste, né, com o que eu tenho visto, famílias e crianças passarem. Pessoal, eu atendo crianças que vêm emocionalmente desestruturadas, se sentindo incapazes, porque na escola não rende. E não tem motivação, só tem cobrança. Eu atendi uma mãe que disse que o filho, toda sexta-feira, fazia um ditado na escola. E como ele não estava tendo sucesso nesse ditado, quando se aproximava da sexta-feira, ele não queria ir para a escola. Simplesmente isso, não queria. O que é uma criança de 6 anos para 7 anos que não quer ir para a escola? Como assim? A escola tem que ser o melhor lugar do mundo. A escola tem que ser o lugar que eu vou para casa e já fico contando as horas para voltar, né? Então, atualmente está sendo desafiador buscar por escolas que verdadeiramente despertem interesse, tá? E não assim que se preocupem com conteúdo. Tem escola, mas eu quero preparar o meu filho para o Enem. A gente não sabe nem se na época dos nossos filhos vai ter Enem. Vamos parar para pensar no agora, no hoje? Como que ele está se sentindo hoje? Ele está se motivando hoje? Ele está produzindo hoje? Se ele produzir muito bem hoje, ele vai ser bem sucedido em tudo que ele for fazer, né? E isso que a gente precisa validar, verdadeiramente, né? O Fábio está dizendo assim, que ele vive isso quando trabalha os clássicos da literatura com os alunos. Só que aí o que ele faz? Trabalhar literatura não é bacana, então ele trabalha com HQ, né? Então, assim, é bem bacana essa proposta, né? É o que a Cristina está falando, que não precisa de muito, precisa de significado. Amei isso. Isso é frase para a gente postar assim no Facebook, né? Muitas vezes se pensa, né? Que precisa de uma escola mirabolante, com um espaço físico maneiro, que precisa de uma estrutura física surreal. Às vezes o professor fica pensando que ele precisa de materiais
diversos na sala de aula para que ele tenha uma aula bacana. Gente, brincar. Brincar de roda, por exemplo, pode ser mais atrativo do que talvez projetar numa lousa eletrônica. Então, assim, é algo que a gente precisa parar para pensar. O que faz mais sentido é o que é significativo. Muito legal. A gente não precisa de muito verdadeiramente, né? A Ruth está dizendo que precisa do método das boquinhas. Como faz para adquirir? O Ruth, você pode adquirir online ou presencial, tá? Eu posso deixar para você o site do método das boquinhas, que lá você vai ter acesso aos cursos presenciais por todo o país, tá? E online também. Depois eu deixo aqui na descrição uns links para você acessar, tudo bem? Então vamos lá, ó. A Ruth tem muitos alunos com deficiência, que ela fala. Mas, Ruth, eu entendo que é muito... A exposição, né, não é a qualquer método, né, e nem tampouco a qualquer tipo de estimulação que muitas vezes uma criança com deficiência vai alcançar. Mas quando, mesmo assim, mesmo na deficiência, quando se busca um significado, o cérebro é o mesmo, né, e precisa de uma estimulação exatamente assim, né, significativa, adequada a cada uma das necessidades. E tem mais uma dúvida aqui, ó. Olha, meu filho não consegue aprender sem copiar. Se ele não consegue aprender sem copiar, eu fico me questionando, será que ele aprende se ele só copia? E depois a mãezinha continua. Ele é muito inteligente, aborda vários assuntos, só que ele tem essa dificuldade. E aí, pessoal? E aí? Ele só aprende se copiar. Aí eu questiono, será que aprende? Será que aprende? E aí? Eu acredito que se eu só copio, eu só reproduzo. E sabe o que mais me faz... Tá no Instagram. Ah, tá. Oi, pessoal do Instagram. Eu tô aqui no Facebook e tô no Instagram também. Vamos nessa. Eu vou me dividindo, né? Então, pessoal, estamos com 95 pessoas visualizando. Fantástico. Que bom que vocês estão aqui. Sinal que vocês estão bem interessados. Então, vamos lá. Se a criança só copia, será que ela aprende? E aí? Não, pessoal. A aprendizagem precisa passar por consciência. Eu preciso entender. Tem que passar aqui. Se eu entendo aqui, eu aprendo. Se não passa por aqui, eu apenas reproduzo. E se eu reproduzo, eu sou uma pessoa sem questionamento e sem o conhecimento necessário para caminhar com as minhas próprias pernas. Isso é muito interessante, sabe por quê? Tem muita criança que na escola, por copiar e apresentar um caderno assim impecável para a professora, muitas vezes o professor entende aquilo como uma aprendizagem. Mas tem criança que espera o professor pôr no quadro para copiar. Tem criança que copia do amigo. E quando chega na prova, muitas vezes, a resposta não condiz com aquilo que o caderno mostrou. Então, só copiar, nós formamos copistas. Quem já ouviu essa expressão? Copista. Copista é aquele que só sabe copiar. Copia um exercício brilhantemente, mas ele não sabe o que ele fez. Ok? Então, para que tenha aprendizagem, precisa passar pela consciência. Aí a mãe fala, mas ele é muito inteligente. Se ele é muito inteligente e ele não está conseguindo compreender, ele fala de diversos assuntos, ele não está conseguindo compreender o processo de leitura e de escrita, é porque esse processo não está sendo passado para ele de uma forma como ele pode aprender. A questão metodológica, mais uma vez voltando, é fundamental que se perceba
Qual a metodologia que o meu aluno aprende? Como o meu filho aprende melhor? Precisamos compreender isso. Então, pessoal, ter o trabalho bonitinho na cópia não é garantia de aprendizagem. Não é garantia de aprendizagem. Ok? Olha, vieram vários comentários aqui, ó. Eu vou tentar me encontrar, tá bom? Que alguns já passaram. Olha, enfim, né? Tem alguém perguntando aqui no Instagram, cara. Tem? Então fala aí. Aqui, ó, tem um filho de 13 anos e está se envolvendo com droga. Podemos abordar esse assunto? Exato. Como? Tem um filho de 13 anos e está se envolvendo com drogas. Podemos abordar esse assunto? É um assunto que nesse momento não nos cabe abordar, mas é um tema bacana para uma próxima. Com certeza. Com certeza. Ó, tem aqui... Tem algumas perguntas aqui, olha. Ó, tem um filho de 10 anos que ele foi diagnosticado com distúrbio do processamento auditivo. Tem cura? Como? O filho dela de 10 anos foi diagnosticado com distúrbio de processamento auditivo. Ela está perguntando se tem cura. Então, olha só. Quem é ela? Elisa Cis. Elisa, então vamos lá. Do Instagram. Ela tá lá no Instagram, muito bem. Distúrbio de processamento auditivo. É bacana entender qual a idade dessa criança e é bacana entender se essa criança já recebeu toda a estimulação que ela poderia, tá? Porque o que é o processamento auditivo? É a compreensão do nosso cérebro dos estímulos que nós escutamos, tá? Tudo que diz respeito às questões ambientais e de fala, o nosso cérebro interpreta. Passa a ser um distúrbio quando, apesar de vir uma alteração e apesar dessa criança ter passado pela estimulação adequada feita por um fonoaudiólogo, é bom ressaltar que somente quem faz avaliação de processamento auditivo e reabilitação é o profissional da fonoaudiologia. Tá? Psicopedagogo não reabilita, professor não reabilita, psicólogo não reabilita. Quem reabilita é o fonoaudiólogo. Esse profissional capacitado para isso, com os instrumentos necessários precisa de um período de estimulação. E muitas vezes, quando a criança passa por esse período de estimulação, essa alteração, ela não aparece novamente, né? Essa alteração, ela é reabilitada. Agora, existem alguns casos que mesmo passando por uma intervenção, essa alteração não é totalmente reabilitada. Então, assim, não existe uma cura. É um distúrbio que tem cura. Não vamos parar de pensar assim, vamos pensar numa estimulação adequada e no tanto que uma intervenção adequada vai ser significativa para a melhoria dessa compreensão do que a criança está aprendendo. Então, isso não tem a ver com escutar, tem a ver com entender, tá? A compreensão precisa ser acessada pelo cérebro. Tem criança que escuta e entende, tem criança que escuta, mas não compreende aquilo. Isso vai afetar, deixa eu abrir esse parênteses então, isso vai afetar a leitura. Se você não tem uma leitura fluente, respeitando acentos, pontuação, você não vai ter uma interpretação muito boa, o teu cérebro não vai entender. Isso tem a ver com codificação e decodificação, que é o cérebro que faz isso. Muitas vezes, por ele não entender, erra muito nas avaliações. E muito bacana é que quando você lê para a criança, automaticamente ela compreende. Porque você deu a entonação correta, porque você falou, fez a leitura de uma forma correta, então tem a compreensão. Então, é muito importante perceber isso, principalmente nas crianças que estão iniciando a alfabetização.
ok? Então, assim, eu precisava entender de fato, tá? Se essa criança passou por uma estimulação adequada de reabilitação, tá bom? É muito importante, não deixe de levar o seu filho para um profissional capacitado para isso, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Então, tem algumas perguntas aqui que eu estou ignorando, né? Porque simplesmente as pessoas não... Tem pessoas que não estão caminhando assim com tanta seriedade aquilo que nós estamos tratando aqui. Eu quero dizer que meu trabalho é muito sério, né? Tem pessoas assistindo essa live que verdadeiramente estão interessadas nesse conhecimento e por isso que eu estou aqui, é por você que está interessado, assim como eu, em conhecer um pouco mais sobre a aprendizagem, ok? William, eu não sei o que está acontecendo aqui, ó. 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 Olha esses comentários aqui. Deixa eu ver. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tô vendo, tipo, aqui, ó. Dá uma lidinha que eu vou pegar outro. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Lê aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Tem muitos comentários assim. Eu não sei de onde saiu. De onde saíram. Carla, pessoas que estão... Mas eu tô me perdendo aqui, ó. Ó. Tá, aqui, ó, a Joelma diz assim, ó. Acho triste quando a gente quer que o aluno aprenda e falamos com os pais e eles dizem que é a primeira vez na escola e jogam o trabalho no lixo. É muito importante, Joelma, que os pais acompanhem os filhos. Sabe por quê, Joelma? Que você não faz milagre, tá? Os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão aprendendo na escola e como estão aprendendo. A escuta é muito importante, né? Foi ótimo você levantar isso, Joelma, que a escuta do pai ao que o professor está dizendo faz toda a diferença nesse processo. Então, assim, se houve uma observação, não descarta. Tá? Se houve uma observação feita por um profissional, esse profissional está aí com você, então, assim, vale a pena observar, tá? Eu tenho uma experiência própria com a minha filha, tá? Que desde o primeiro ano existia um questionamento sobre que ela estava com dificuldade de copiar algumas palavras do quadro. E eu fui ao oftalmologista, indicado pela escola, né, que pediu para eu procurar. E a questão da minha filha não era grau, era sensibilidade à luz. Mas eu só fui descobrir isso quando a minha filha estava no 3º ano. Porque todo ano que eu levava aos oftalmologistas, a resposta era positiva. Ela enxerga muito bem. Então, por que a minha filha troca algumas palavras na cópia, algumas letras, né? Se eu não parasse para escutar o que a escola me falou e continuasse investigando, e eu também observava isso, eu não chegaria ao diagnóstico que eu cheguei. A minha filha tem síndrome de Irlen e faz uso de uma lente especial para bloquear a entrada de luminosidade em excesso. Então, a escuta ao que a escola está falando é muito importante. Não, pode não ser decisivo, mas pode ser algo, sim, que deve ser colocado para observação. Tá bom? Tá, vamos para a próxima. Então, pessoal, ó, tem muita gente aqui que está colocando comentários que eu não sei de onde surgiram, mas assim, não fiquem preocupados com isso, não. Eu estou ignorando simplesmente e estou procurando os comentários de cada um de vocês que está ao vivo aqui comigo, tá bom? Então, ó. A Eliane diz assim, ó, a aprendizagem acontece quando o indivíduo sorrir com os olhos. Perfeito! Amei isso! E eu gosto muito mesmo, né, de entender essa linguagem, né? Porque o corpo fala. Se a criança não está motivada, ela vai te dizer isso. Ela pode não te dizer com palavras, mas ela pode te dizer com os olhos. Muito obrigada, Eliana. Muito bom mesmo.
Então, ó, Leandra, deixa quieto e vamos lá, ó. Vamos voltar, pessoal. Eu não tô preocupada com esses comentários bobos que colocaram, não. A nossa live tá maravilhosa. Pelo Instagram e pelo Facebook, tá tudo caminhando bem, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a Lorena, a Flávia falando, né? Flávia, eu tô com muita saudade de você também. Beijo. Vamos em frente. Eu também acho que tá excelente, Lorena. Muito bom mesmo. Vamos lá, ó. A Flávia está dizendo que o filho dela, de 5 anos, ainda não fala a consoante L e R. O que ela faz? Então, Flávia, se ele já tem 5 anos, é bacana você procurar um fonoaudiólogo, sim, tá? Na verdade, esse R que ele não fala é o R brando, né? É o R que vibra, o que faz R. É o R da barata, que aparece na palavra prato. É aquele R que o Cebolinha não fala. Entendeu? E esse R é o último fonema a adquirir, né? A termos essa aquisição. Então, o que temos que fazer quando uma criança chega até os 5 anos, aproximadamente, e não fala esse R? A gente precisa buscar um especialista para treinar isso com ele. Tudo bem? Então, assim, meu conselho é que você procure um fonoaudiólogo para estimular assertivamente e daqui a pouquinho ele está tirando esse R de letra. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O aluno não lê, não memoriza. Quem pode fazer a avaliação para que ele possa avançar? Ó, não lê, não memoriza. É bacana passar por um fonoaudiólogo, é bacana passar por um psicopedagogo para avaliar e entender por que ele não está aprendendo essa leitura e a escrita. Um profissional muito bem orientado vai pedir alguns exames, algumas avaliações muito pontuais para isso, né? A avaliação do processamento auditivo é uma das avaliações que a gente precisa pedir uma criança que tem dificuldade nesse processo, além de avaliar outras questões associadas a isso. Quando eu, psicopedagoga, recebo uma criança assim, com essa demanda, eu faço a minha avaliação e, dependendo do que eu perceba, eu encaminho para um fonoaudiólogo também para que ele possa estar dando um parecer, até para investigarmos se pode ser a possibilidade de um distúrbio de leitura escrita, ok? Mas antes disso, como ele passou pela psicopedagoga, a gente já anula todas as questões de aprendizagem externa a esse indivíduo, ok? Então, eu oriento dessa forma. Então, ó, você teria alguma psicopedagoga para me indicar em Araruama, Rio de Janeiro? Tenho sim. Agora, de cabeça, eu não sei, eu não lembro o nome dela, mas eu tenho uma em Araruama e tenho uma em São Pedro da Aldeia, que eu sei que é muito coladinho. Eu não sei qual é a parte de Araruama que você está, Núbia, mas eu vou ver isso para você sim. Faz um favor para mim, Núbia, para eu não me perder, joga lá nas mensagens da minha página, para eu poder ver, porque eu respondo todas as mensagens que me mandam e aí eu tento ver para você um profissional lá em Araruama. Tudo bem? Então vamos lá, ó. A Flávia disse que já levou a fono e disse que fala, e ela diz que é falta de estímulo. Mas se ele está indo na fonoaudióloga, a estimulação pode vir pela fonoaudióloga também, que pode te orientar em como estimular em casa. Agora, o que a gente precisa saber também é se ele está sendo muito exposto a uma fala infantilizada. Às vezes, a própria família, o próprio ciclo de convivência da criança reforça determinada fala, porque acha que é bonitinho, porque é o xodózinho da casa, e aí acaba estimulando uma fala tanto quanto infantilizada. Se esse não for o seu caso, a estimulação vindo da fonoaudióloga eu acho super legal. Tem alguma pergunta do Instagram, William? Você pode olhar para mim? Ah, que bom, Sueli, que eu tenho tirado suas dúvidas. Vanessa, que bom que você está aqui. Vanessa é uma fonoaudióloga, amiga, e que ela é top. Eu só não sei onde ela está atendendo agora. Aqui no Instagram teve a Tabata Cristina e falou assim: meu filho esse ano repetiu de ano. Meu filho repetiu de ano porque eu não deixei ele passar de série. Porque não aprendeu nada no ano passado. Ah, entendi. Primeiro, de novo. A mãezinha está dizendo que ela solicitou a retenção
do filho dela na série que ele estava, porque ela percebia que ele não estava apto a ir para uma nova série. Eu acredito que essa tenha sido uma decisão muito sensata. Em alguns casos, é exatamente o que deve ser melhor orientado. Só que, devido a algumas questões legais, as escolas elas acabam não podendo reter o aluno, principalmente no ciclo de alfabetização. E só pode fazê-lo caso o responsável perceba que verdadeiramente essa criança não está em condições de avançar. E assim, muitas vezes eu também acabo orientando que essa criança fique retida para que ela tenha uma maturidade neurológica melhor, para que ela tenha aquisições que ela pode muito bem ter maiores ganhos do que se ela for aprovada. Não é que ele foi reprovado, ele não foi reprovado. Ele está sendo mantido na mesma série para receber o estímulo necessário. E muitas vezes, isso, quando essa decisão é tomada, acaba esbarrando nas questões de maturidade neurológica. Às vezes, uma criança que está... Eu mesma já dei aula para uma criança que era para ter sido matriculada no 3º ano e essa criança voltou para o 1º na turma que eu era professora. Hoje, esse menino está fazendo engenharia e está muito bem, obrigada. Então, e ele mesmo se sentiria como um peixe fora d'água se ele tivesse sido matriculado no 3º ano. Então, tem muitas questões que os pais às vezes acham que está perdendo tempo, né, da criança, mas não está ganhando em qualidade de aprendizagem, ok? Isso tudo precisa ser visto. Agora, ao longo do ano, a escola deve chamar esses pais para conversar, para que não deixe até o final do ano e junte tanta dificuldade ao mesmo tempo que possa até mesmo ocasionar uma reprovação. Se na primeira semana de aula esses pais já forem instruídos em algo que você já percebeu, pede ajuda, não deixa fechar semestre, não deixa fechar bimestre para buscar ajuda, não. Tá? Vamos fazer alguma coisa, correr atrás do prejuízo enquanto dá, para que essa criança não tenha perdas também ao longo desse processo. Mas em alguns casos a gente não pode ver como perdas, depende de cada caso, sabe? Então vamos lá. A Regiane disse que está adorando me assistir. Obrigada, Regiane. Eu fico muito feliz que você esteja aqui. Regiane é uma psicopedagoga, atua na Tijuca, no Rio de Janeiro. Anote esse nome. Se você mora perto dela e precisa levar para uma avaliação, procure a Regiane Estevão. Ó, tô fazendo propaganda, hein? Isso porque eu sou de Campo Grande. Então, vamos lá, ó. A consoante L também não sai. Isso pode prejudicar a aprendizagem dele? Olha só, então, prejuízo na aprendizagem. Quando a gente fala prejuízo na aprendizagem, é muito amplo, né, Flávia? Então, vamos lá. Vamos pensar. Prejuízo que pode acontecer por ele trocar o R pelo L, isso pode aparecer na escrita dele, tá certo? Pode aparecer na escrita. Pode. Você sabia que tem criança que não aparece? É incrível, né? Mas tem criança que tem uma dificuldade na fala, mas ele compreende esse processo internamente e não faz na escrita e nem na leitura, tá? Mas não fica assim, achando que não vai ter jeito ou que isso é o fim de tudo, porque não é, tá? Até os 6 aninhos, eu tenho certeza que, já que ele está recebendo estímulo agora com 5 anos, isso vai sanar, tá bom? Mas leva num outro profissional que possa avaliar melhor isso, né? Se você não ficou à vontade, enfim. Mas eu quero dizer para você, não deixa passar, tá bom? Então vamos lá, ó. Lívia foi minha aluna. Ela tá dizendo que foi a melhor professora que ela teve na vida. Eu amo você. Obrigada. Bem, a Sueli diz: pode falar algumas ideias de atividade no primeiro dia de aula que chama a atenção dos alunos? Então, eu sempre buscava dinâmicas. Mas, assim, eu sempre trabalhei com projetos, Sueli.
projetos pedagógicos. A escola, toda escola tem um projeto político-pedagógico. Precisa ter. Se não tem, precisa ter. E dentro desse projeto político-pedagógico, existem temas geradores que levam a escola a trabalhar para o cumprimento dessas etapas desse projeto. Então, primeiro você precisa saber qual é o projeto que sua escola está envolvida e como você pode tornar realidade na sua sala de aula. Isso já é um ponto de partida para o significado. E a partir daí você vai gerando temas que estão dentro desse projeto e depois você vai planejando as suas aulas a partir desse tema. Então, a partir desse tema, você vai buscar atividades e dinâmicas que vão trazer um significado a partir de, tá? Então, assim, tem músicas que podem falar de determinados temas que você vai trabalhar, tem dinâmicas. Então, na internet tem muita coisa bacana. Muitas vezes, se eu te der uma dica, assim, faz uma brincadeira X, uma dinâmica X no primeiro dia de aula que dá certo. Eu não sei qual é a sua realidade. Você conhece melhor, né? Então, você pode muito bem entender o teu ponto de partida para que você possa discorrer tudo que você vai fazer, né, durante essa primeira semana de aula, o primeiro bimestre, e se planejar muito bem, tá? Eu vou fazer qualquer dia uma live falando sobre planejamento de aula. Eu gosto muito desse tema. Oi, Adri, tava com saudade. Tava com saudade. Então, Flávia, mais uma vez falando, leva sim, tá? Leva num profissional que possa te orientar com esse tipo de atividade. Cadê no celular, William? Me dá aí que eu vou pegar outras dúvidas que eu... Vê se tem mais alguma dúvida no Instagram. E vamos lá que a gente já está com quase 1 hora de live. Eu preciso encerrar. Ó, outra perguntinha aqui, ó. Olha que triste esse depoimento dessa mãe, pessoal. Ela disse assim, ó, que o filho dela tem 6 anos e ainda não conseguiu escrever. Ainda não consegue escrever. Tem 6 anos e não consegue escrever. Aí a professora dele gritou para ele fazer a tarefa. E aí ele falou, tia, eu não consigo escrever. Aí a professora dele bateu forte no caderno dele e fechou o caderno. E aí o filho chegou falando isso em casa, chorando, dizendo que não queria mais ir para a escola. Pessoal, eu não sei em que contexto tudo isso aconteceu, mas nada justifica uma atitude como essa. Uma criança no processo de aprendizagem, ela tem que ser motivada e não desmotivada. Não é verdade? Ninguém gosta de ser exposto, ninguém não aprende porque quer. Me diz aqui, ó, qual é a criança nessa face da Terra que não gosta de mostrar que aprendeu alguma coisa? Me fala. Toda criança gosta de mostrar que aprendeu, tá? Então, se essa criança está dizendo que não aprendeu, é porque ela não aprendeu e está com dificuldade para passar alguma barreira, ok? Então, não é com um descontrole emocional que a gente vai ajudar em alguma coisa, né? Eu sei que às vezes é muito angustiante para o professor, mas se você, professor, não está dando conta, pede a família para buscar uma ajuda especializada para tentar entender por que essa criança não está aprendendo, ok? É muito mais prudente e inteligente pelo viés emocional, né, também. Então, vamos lá, ó. Agora tem um último caso. O último caso que eu quero trazer para vocês, ó. Que é uma tia que, ao ver um vídeo meu no YouTube, trouxe essa questão, né? Ela disse que tem um sobrinho de 7 anos, que ele não tem muito interesse para estudar, e ela atribui isso à forma como ele estava sendo ensinado. E aí, na escola, ele também não está tendo um bom aproveitamento. E aqui no relato, ela diz o seguinte, a professora falou para o pai dele que ele precisa apanhar. Olha só, gente. Eu até botei isso
aí compartilhei isso. Ela diz assim, ó, vou ler do jeitinho que ela colocou. Ela disse assim, aí a professora falou para minha irmã e para o meu cunhado bater muito nele, porque isso era falta de couro. Olha isso, falta de pancada. Como que uma professora fala que uma criança não aprende por falta de pancada? Aí ela diz, né, achei um absurdo, ela mora longe, não tem o que fazer. Aí eles levaram para uma consulta, para tentar entender por que ele estava com esse bloqueio. E aí, conclusão, ele está tomando um remédio, descobriram que ele tem déficit de atenção e sinais de autismo. Olha que grave, pessoal. Olha, gente, isso é muito grave. Como um professor, com tanta informação que tem por aí, né, dá um conselho para o pai e para a mãe dizendo que a criança não aprende por falta de apanhar. Como assim? Né? Eu fico muito assustada com isso, né? E mais uma vez eu digo que hoje as crianças estão sem gosto de ir para a escola muitas vezes porque se deparam com profissionais assim. Eu louvo a Deus porque eu conheço muitos profissionais, professores, amigos meus, excelentes e que buscam cada dia mais estarem capacitados para atuarem. Então, o básico que todo professor, atualmente, depois da lei da inclusão, precisa entender um pouquinho do que seja um sinal de autismo, um sinal de TDAH, um sinal de dislexia. Enfim, ele precisa saber como é que o síndrome de Down aprende, precisa saber como que uma criança com paralisia cerebral também aprende. Gente, a inclusão está aí. Se eu não me especializo o mínimo que seja nisso, o mínimo que seja, eu estou para trás. E aí eu aconselho mal e alcanço mal essa criança. Então, assim, é muito sério quando se dá um conselho pautado em qualquer achismo. Nós não temos que achar nada, sabe? Nós chegamos num nível que a gente não tem que achar. Ah, eu acho que é isso. Não. Observa melhor, orienta melhor. Quantas famílias nós podemos ajudar se a gente buscar um pouquinho de conhecimento? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente precisa buscar uma constante aprendizagem. Agora, dar um conselho desse dói, né? Dói na alma. Dói na alma, sinceramente. Obrigada. Dói muito, né? Olha lá, ó. Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho. Olha, a Núbia diz assim, ó. Se a escola usa um método, eu tenho como trabalhar com o método das boquinhas em casa e isso vai confundir a criança? Não, não confunde a criança. Sabe por quê? Porque quando você escolhe um método, Núbia, você escolhe uma forma dessa criança aprender. E se é uma forma um tanto quanto significativa, eu tenho certeza que essa criança vai chegar na escola e até vai favorecer a aprendizagem de outras crianças, como eu já canso de ver. Então, o avanço é rápido, o avanço é consciente e você tem plenas condições de caminhar com o seu filho também numa estimulação em casa, tá bom? Pode ficar tranquila que não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Deixa eu descer aqui. A Adriana diz assim, ó, seja o professor que você gostaria de ter. É a empatia que falta no mundo, exatamente. Eu só posso fazer com o outro aquilo que eu gosto que façam comigo, né? Isso se chama empatia e isso se chama também inteligência de relacionamento, né? Vamos lá. Então, é isso, Núbia. Qualquer dúvida você também pode me chamar. Tá certo, pessoal? Obrigada muito. A Bia Moreira chegou. Pode ver desde o início da live. Falamos de temas maravilhosos aqui. Vai ficar gravado. Eu amei participar com vocês mais uma semana. Quero dizer que esse conteúdo vai ficar gravado aqui na minha página. Você vai poder compartilhar. Você vai poder chamar mais pessoas a participarem. Então, o meu objetivo é que semanalmente eu esteja aqui. Na semana passada eu não fiz a live, eu estava numa imersão. Então, saí muito tarde e não cheguei a tempo de pegar vocês às 9 horas da noite. Então... na semana que vem tá tudo certo
estarei aqui com um novo tema para discutirmos, ok? E eu quero agradecer muito essa companhia durante 1 hora. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu gosto muito de compartilhar com todos vocês, tá bom? Keila, te amo também. A Flávia diz que ela ama alfabetizar. Eu também amo. Quando a gente ama o que faz, a gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo. Aqui, ó, tem gente aqui me chamando a atenção para mostrar pintura. Olha só. É a Estela, ó. Aqui, ó, vou mostrar pro Instagram. É a Estelinha. Vem cá, Estelinha. Olha lá, ó. Dá tchau pro pessoal. Olha a mão. Dá tchau pro Instagram. Aqui, aqui, ó. Então, muito bem, pessoal. É isso. Obrigada mais uma vez, tá bom? Então, obrigada a Ana. A Ana tá chegando agora também. E a minha irmã. A Bia tá dizendo que amou a exposição sobre a possibilidade de usar o método das boquinhas em casa. E a Pode minha sim, irmã, tá? mãe. Pode sim. A Carininha não tá aqui, não. A Ana, deixa eu responder a Ana aqui, ó. Ela diz o seguinte, que ela tá passando a dificuldade com o filho dela, né? A professora colocou de castigo porque ele não conseguia ler. E ela chamou na escola e disse que o filho dela é preguiçoso. O meu filho está sendo investigado porque ele pode ter autismo e TDAH. Olha só, gente, mais uma vez, né? Ai, Senhor, o que eu faço? Pessoal, compartilha conhecimento que não dá nisso. Compartilha conhecimento. Vamos multiplicar isso. Não vamos ficar achando que conhecimento é só pra gente, não. Vamos jogar pra fora o que a gente sabe. Quanto mais, olha só, uma coisa que eu aprendi. Quanto mais nós damos, mais recebemos. Que história é essa ai, meu Deus do céu. De achar que a criança não aprende por preguiça, de achar que a criança é ser pelo castigo que aprende. Gente, não é não. Não é. Ai, Ana. Ana, depois me chama no privado pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Continua estimulando seu filho. E em potencial, eu tenho certeza que ele vai alcançar os melhores resultados. Eu tenho uma mãezinha com um filho também dentro do transtorno do espectro autista e que ela alfabetizou ele em casa depois de assistir um curso de 1 dia comigo. O curso de 1 dia, a mãe não é professora, nunca atuou, simplesmente ela pegou todo o conhecimento e levou para dentro de casa e trabalhou com o filho. Ok? Então, está ao alcance de todos. Tá certo, pessoal? Então, vamos nessa e não vamos deixar que deixem de fazer aquilo que é necessário. Tá certo? Então, eu também, Adriana, eu também quase morro com essas atitudes. Eu quero mandar um beijão para vocês, tá? Um beijo, 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 beijo. Foi ótimo estar com vocês. Compartilhe o meu vídeo. Tchau, tchau. Até mais.